Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora mais linda, professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo, na série Professores Inspiradores. Nesse episódio vamos falar sobre a história de vida de uma pessoa que trilhou a sua formação na inclusão. E iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, tenho 1,64 m, estou com um vestido em tom bege com estampa vermelha de tucanos. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco. O meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. E aqui, à minha direita, em conexão, está a professora Marinalva Alves Martiniano. Ela é graduada em pedagogia, é especialista em psicopedagogia e metodologia do ensino superior, com estudos de educação de surdos na área de DA, Libras e diversidade, professora do governo do estado de Rondônia e atuante aí há mais de 40 anos na área de políticas e de formação na educação especial. E também foi coordenadora do Programa de Educação Especial. Ela fala com a gente diretamente de Cacoal. Seja bem-vinda, Mari. É uma honra receber você aqui nos nossos estúdios, no nosso curso, para conversar e contar a sua história. Então, seja bem-vinda. Olá, tudo bom com todos? Para mim, Anabela, é um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história para vocês. Sou a professora Marinalva Alves Martiniano, tenho 1,60 m de altura, eu estou com meus cabelos grisalhos, né? Porque o tempo ele não dá mole para ninguém mesmo, ele vai e passa. Pois é, vou falar um pouquinho da minha história. Como que eu fui para a educação? Não era o que eu queria, não era o meu sonho, digamos assim. Eu nunca sonhei ser professora. Na realidade, meu sonho era cursar medicina ou fazer outra área, mas chegando em Rondônia, há muitos anos atrás, nos anos 70, fui trabalhar com o Padre Franco, acho que todos conhecem ele precisava de alguém para ensinar as crianças lá na igreja, e me convidou, e eu fui, de bom grado, fiquei trabalhando com ele uma época lá. Aí depois surgiu uma vaga de professora na linha 176, aí teria um teste para fazer. Na época, eu só tinha a 4ª série, não era formada, só tinha a 4ª série, fiz o teste, passei e fui trabalhar na linha 176 em Rolim de Moura, bem distante daqui, trabalhava numa sala multisseriada. Era muito gostoso trabalhar lá, porque eram umas crianças muito queridas. Às vezes chovia, tinha que atravessar no rio, tinha que colocar as roupas dentro de uma sacola de plástico e fazia uma fila de criança, e eu segurava numa ponta e o maior na outra, a gente atravessava aquele riacho, atravessava do outro lado e ia trabalhar. E foi assim que eu comecei a minha carreira, e foi assim que eu comecei a amar a carreira de educadora. Aí fui fazer o Logos 2, como eu não tinha formação, aí fui fazer o Logos 2. Fiz o Logos 2, vinha de Rolim para Cacoal para estudar, estudei, me informei, né, no 2º grau. Para mim foi assim uma época de muito sofrimento, porque tinha minhas crianças também, tinha criança pequena, mas foi uma época gostosa, porque acho que educar, ministrar aula, ser professor é uma dádiva. É uma dádiva, é uma coisa muito gostosa, porque você vê aquelas crianças pequenininhas crescendo e aprendendo,
e de repente você vê eles formados. Então, a minha carreira começou mais ou menos assim. Mari, esse foi o seu chamado, então, né? Quando o coração te chamou com vontade, né? E você foi e aceitou como um pedido de iluminação. Eu fico emocionada de contar a sua história aqui para que outras pessoas se inspirem em você, porque durante a época que trabalhei com Mari na Secretaria de Estado da Educação, eu tive, né, essa honra de trabalhar junto com ela e ver todo o encantamento que ela fazia para a educação. Mas, Mari, me conta assim, depois que você fez o Logos, né, que você terminou, na época, 2º grau, hoje ensino médio, como que você entrou aí na esfera da inclusão, que foi uma das marcas da sua carreira profissional, né, inúmeras contribuições, não só para Cacoal, mas para toda a região próxima a Cacoal, inclusive Rondônia. Então, a gente quer saber como que foi essa trajetória de você se tornar professora na área de educação inclusiva. Então, aí eu terminando logo os 2, aí já cursei, fiz a vestibular, passei e vim fazer a faculdade em Cacoal. Eu morava em Rolim e fazia faculdade em Cacoal. E nessa época eu ministrava aula para uma sala multisseriada. E na minha sala tinha um menino, era 1º e 2º ano junto, 3º e 4º. E tinha um menino que ele não falava, que ele não conversava. Aí eu chamei a mãe dele e perguntei. Ela falou assim, não, ele nunca falou. E aí eu fui trabalhar com esse menino. Aí eu descobri que ele era surdo. Mas eu descobri na época, na época não tinha fono, não tinha especialista, e eu descobri que ele era surdo, e eu comecei a trabalhar com ele do meu jeito. Na época eu não sabia, hoje eu sei, né? Eu trabalhava na parte de postamento de fala para ele, pedia para ele falar, mostrava os objetos, trabalhava o visual sem saber que era o correto que eu estava fazendo, mas trabalhava. E esse menino se formou. Ele fez do 1º até o 6º ano comigo, e depois se formou, e aí eu mudei para Rolim de Moura, porque eu fazia faculdade. E em Rolim de Moura não tinha educação especial. E aí eu conversando com a Marinha Halpe, na época o Valdir era prefeito, aí eu conversei, expliquei para eles, falei o que eu passei com esse menino lá no sítio, para trabalhar com ele, que a gente poderia montar algo para trabalhar com essas crianças. Aí ela montou uma sala, e essa sala nós trabalhava com os surdos. Aí com os surdos, com os deficientes intelectuais, e nós começamos a trabalhar. E aí foi aí que eu me apaixonei pela educação. Porque quando eu vi aqueles meninos surdos, eu comecei a trabalhar com eles, eu fazia fono com eles sem saber que eu estava fazendo fono, mas na época eu fazia, trabalhava com eles o visual e mostrava para eles, e vi que eles eram capazes, que eles aprendiam, que eles cresciam, eu fiquei apaixonada por eles. E aí assim começou a minha carreira em Rolim de Moura, no Centro Educacional, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei da educação especial. Aí, terminando a minha faculdade, aí estava muito difícil vir de Cacoal, de Rolim para Cacoal, que eu vim em cima de um caminhão para fazer a faculdade, né? Caminhão? Em cima de um caminhãozinho, nós íamos por Pimenta, porque não dava para vir por aqui. Então, vim em cima de um caminhão, vinha na Unesc, fazia aula, terminava a aula e ia embora. E chegava lá de madrugada. Então, era bem sofrido. Na luta, ficava em casa, levantava de manhã cedo, ia dar aulas, aí 4 horas nós saía de lá, vinha para Cacoal para estudar, e chegava lá de madrugada, às vezes tomava chuva na estrada, porque na época das águas não era fácil, né? Às vezes tomava chuva, jogava uma lona por cima da cabeça, e estudava, e fazia, e buscava, e corria atrás. Mas foi uma época, assim, sofrida, mas gostosa. Porque hoje eu vejo, inclusive, um dos meus alunos, lá de Rolim de Moura, mora lá hoje, ele está pré-candidato a vereador. Então, assim,
Quer dizer, deu frutos, né? E são frutos bons. Então, é muito maravilhoso. Então, sofri demais, mas terminei meu curso de pedagogia. Aí vim para Cacoal, aí ficou mais tranquilo, porque aí eu estava morando aqui em Cacoal. Aí, Cacoal não tinha língua brasileira de sinais na época. Aí conversei com a professora Fátima. Aí fui para o Rio de Janeiro aprender. Fiquei no INES, me especializei, fiquei lá 9 meses fazendo especialização na área da surdez, e aí trouxe a Libras para Cacoal. Aí começamos realmente a trabalhar a língua brasileira de sinais, em 2005. E aí nós começamos a falar o que era, mostrar para o surdo o que era a língua dele, como era a língua dele, crescer, fazer com que eles crescessem, que eles aprendessem, que eles estudassem, que eles tinham uma identidade própria e tinham uma língua que tinha sua própria gramática. E aí nós começamos a estudar. Aí na época eu tinha 8 alunos surdos no Cora Coralina, que hoje é meu orgulho. Um terminou o mestrado agora, é o professor Odirley, que trabalha na área indígena. É uma pessoa, assim, maravilhosa. E junto com eles eu fiz letras libras, né? Fiz pedagogia e fiz letras libras. E agora não parei e continuo trabalhando, né? Continuo trabalhando com meus queridos alunos surdos. Tenho 3 alunos surdos hoje que estão fazendo faculdade aqui em Cacoal. Um está fazendo em RH, Recursos Humanos. 2 está fazendo letras libras. E eu estou fazendo bacharelado em Libras. Mari é uma pessoa maravilhosa. Essa história, eu fico sensibilizada, né? E o convite não foi por acaso, Mari, de chamá-la para contar essa história, porque a gente acredita que a história da educação se faz por meio das histórias dos educadores. E você foi e é uma educadora da região que transformou a realidade de muitas pessoas, como você contou aí de alguns alunos que já alçaram voos ainda mais altos do que você imaginava no começo. Mas a gente quer saber mais. A proposta, né, quando você colocou aí que você foi para o Instituto Nacional de Educação Surda, o INES, você fez a formação lá e depois você se tornou formadora de formadores. Você passou a fazer a formação de professores, não só na sua carreira, mas na carreira de outros professores. Como que foi esse desafio? Como foi essa jornada? Quantas pessoas que você encontrou e passaram pela sua história? Aí são muitas perguntas, mas conta. Bom, depois que eu voltei, aí eu fui trabalhar na coordenação da Educação Especial de Cacoal, aí eu trabalhava como formadora, formava os profissionais que trabalhavam na sala de recursos, são muitos, eu acho que a grande maioria dos intérpretes de Cacoal, de Rolim de Moura, Pimenta, passou pela minha mão, né? Estudou comigo, se formou junto comigo e estudou comigo. E tenho 3, 4 surdos que hoje são educadores também, já formados, passaram no concurso do Estado. 2 trabalham em Vilhena, né, que é a Márcia e o professor Jadilson, que trabalham em Vilhena, são profissionais da área da educação. Temos o professor Odirley aqui, tem a professora Maísa também, que são educadores, também passaram, foram meus pupilhos, né, meus alunos, e fora os educadores ouvintes, né, que estudaram e passaram. E assim, a história é uma coisa, a nossa vida como educadora não para. Eu estava esses dias em casa, uma mãe ligou para mim pedindo para que eu fosse auxiliar a filha dela na escola. Aí cheguei lá, ela era surda, a mãe desesperada, porque disse que a filha não conseguia, a escola não conseguia. Fiz um trabalho com essa aluna agora recentemente, trabalhei com ela, e hoje ela está ingressada na sala de aula.
A mãe está agradecida porque a menina está aprendendo, já está desenvolvendo a língua brasileira de sinais. E esse desafio na educação foi um desafio muito bom. Só que hoje eu vejo que os surdos, eles falam para mim, não é igual quando você estava, porque nós fazíamos comemorações, fazíamos palestras, tinha seminário. Eu acho que isso não deve parar, eu acho que isso deve continuar. Porque eu saí, mas o surdo continua. Eles continuam ingressando na educação, eles continuam ingressando no estudo, eles precisam que essa continuidade, que essa formação continuada continue dentro do nosso estado, dentro do nosso município, para que eles possam crescer. Então, eles estão sentindo falta. Até queria falar com o Bertini, eles estão sentindo falta daqueles encontros que nós tínhamos, das palestras, do seminário, que tinha ouvinte com surdo junto. Isso é muito bom. A educação não para, a nossa história não para. Nós paramos, nós aposentamos, mas a história não para. Tem que vir novas pessoas, novos sangues. Então, é maravilhoso. Quando você vê, igual eu vi o professor Odirley terminando o mestrado, e da tese do mestrado dele, 10 páginas, foi só falando sobre mim e sobre o meu trabalho com ele, isso é gratificante. Emocionante, é uma coisa que supera qualquer ação, qualquer reconhecimento institucional, é um reconhecimento de vida. É isso mesmo, é um reconhecimento de vida. É uma coisa que não tem dinheiro que pague. E aí você encontra as pessoas, eu li a tese dele, nossa, você foi uma pessoa muito especial na vida dele. Às vezes o professor ele é tão especial na vida do aluno, como ele tem muitos alunos, ele passa despercebido, mas não desvalorizado. Ele é valorizado. Alguém vai valorizar ele. Alguém vai falar dele no futuro. Eu tenho mais perguntas, Mari. Primeiro eu quero saber um pouquinho mais aí da tese do Odirley, né, que eu já tenho informações aqui meteorológicas, que é uma tese de mestrado com muitos frutos, inovação, uma coisa original, inédita, no trabalho com língua brasileira de sinais e indígenas. E eu tenho uma outra pergunta também, então são duas perguntas, hein, Mari? Essa sobre, você explanar um pouquinho mais para a gente sobre essa produção do agora professor Odirley, né, sobre Libras e comunidades indígenas, e também falar dessa, que você já tratou, mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais dessa importância da formação continuada, porque já dizia o Paulinho, né, Paulinho Freire, que é meu melhor amigo, né, a gente está sempre junto, de que nós somos seres em constante inacabamento. E como essa formação continuada permite não só você aprender a cada dia sobre as experiências em sala, sobre as experiências da educação, mas que também abre portas para outras aprendizagens. Então, relata para a gente aí o teor do trabalho do professor Odirley e a sua continuidade na formação e da importância da formação continuada, especialmente para a educação da língua brasileira de sinais. Então, o tema da tese dele, ele está falando sobre os sinais, porque a língua brasileira de sinais, mesmo dentro do Brasil, ela não é igual. A indígena tem a sua própria língua. Então, eles criaram, ele pesquisou a respeito de como que o índio surdo falava. E aí ele fez o trabalho em cima da língua brasileira de sinais indígena. E novos sinais nasceram, novos sinais foram criados, novas teorias, novos métodos, e foi um trabalho muito bonito que ele fez junto da aldeia lá, da linha 11, e que foi muito gratificante também para a área indígena, para os alunos de lá, que são os alunos surdos que temos lá. Qual que é a comunidade indígena? Da linha 11, dos suruís. Você via a satisfação dos surdos lá, suruís, né?
Aí eles ainda falavam para mim, nossa, quando você vinha dar aula aqui, você falava que, mesmo que você se aposentasse, iríamos continuar, e nós achávamos que nós não iríamos continuar, mas o Odirley, ele tem a mesma, assim, a mesma garra que eu sempre tive, ele tem, né? Ele agarrou e foi, e conseguiu, e fez seu mestrado em cima dessa área, e descobriu os sinais, e os sinais foi para o registro. E agora ele está querendo escrever um livro em cima da língua brasileira indígena da linha 11, né, do Issuruís. Isso vai ser um marco no estado de Rondônia. Isso é um marco para Cacoal. E para mim é um orgulho saber que foi um ex-aluno meu, que ninguém acreditava nele, e que eu acreditei, como ele disse na tese dele. Quando ninguém acreditou mais nele, eu abracei ele, acreditei e falei que ele era capaz, que ele conseguia. E vendo ele sendo um grande educador e um grande formador de opinião. Quanto à formação continuada, o professor, o educador, eu costumo falar, nós não paramos, porque principalmente da língua brasileira de sinais. São novos sinais saindo, novas metodologias, novas estratégias, novos alunos. Então, nós temos que estar em constante estudo. E essa formação continuada, ela é uma maravilha. Ela abre caminhos não só para quem já está, mas para quem está começando. Porque você vê as pessoas crescendo gradativamente dentro das suas pesquisas, dentro dos seus estudos, e a maior pesquisa nossa, o maior estudo nosso é o nosso próprio aluno, principalmente o aluno especial, o aluno com deficiência, porque o professor, ele aprende no dia a dia com o seu aluno, mas para isso ele tem que estar aberto a novos estudos, a novas metodologia, a novos conhecimentos. O professor ele tem que estar aberto a esse novo que vem. A tecnologia chegou, as tecnologias elas estão melhorando a vida da comunidade surda, está, porque eles são visuais e eles precisam disso. Mas não adianta só o aluno crescer, só o aluno ir buscar. O professor, o educador, ele tem que estar lado a lado com o aluno, ele tem que estar querendo crescer junto com o aluno. Eu costumo falar assim, nós ensinamos, mas nós mais aprendemos do que nós ensinamos quando você trabalha com a pessoa com deficiência. É muito bom, é muito gratificante, é muito maravilhoso. Eu terminei, estou fazendo mais uma graduação, e ainda o meu sonho é conhecer a Gallaudet nos Estados Unidos, que é a universidade que só tem surdo, e quem sabe fazer o meu doutorado lá um dia. Mari, eu fico emocionada de receber você aqui, porque você fez parte da minha história, e eu fico honrada de ter feito parte da sua história, né, pelo menos um pedacinho, de saber que você inspirou e inspira pessoas, e que essas pessoas voaram muito mais alto do que um dia a gente pôde imaginar enquanto professor. Eu acho que é isso que move a educação, é isso que move o ser educador. Agradeço enormemente a sua participação, e aí suas palavras de inspiração finais aqui no nosso episódio. Eu que agradeço, né, por você ter me convidado, e diria assim para todos os profissionais, e todos os profissionais, futuros profissionais que queiram ser educador, que queiram ser pedagogo, que queiram trabalhar, ser professor, vale a pena, estudem, busquem, seja educador, ser educador ainda vale a pena, é maravilhoso, é bom você ver alguém, você ver seus discípulos te superando, os discípulos superando os mestres, isso é muito maravilhoso, você vê eles crescendo. E quando você entra no hospital, que você é atendido por um desses meninos e fala assim, professora, eu me lembro daquela aula que você me deu. Então, cresçam, estudem, seja educador, ainda vale a pena ser educador.
Muito obrigada, Anabela. Você fez parte da minha vida, você trabalhou junto comigo. Fiquei muito feliz. Que Deus abençoe vocês grandemente e continue sendo assim essa pessoa maravilhosa que você é. E obrigado por tudo. Agradeço e espero que todos os educadores e aquelas pessoas que desistiram, que disse que não ia ser, que a partir de ver essa mensagem, que tenha ânimo e que seja educador. Vale a pena ser educador em nosso país. Mari, muito obrigada. Eu que fico honrada mais uma vez. É claro que aqui a gente trouxe generalizações em 20, 30 minutos para a gente conhecer a história. É só um pouquinho. Se você quiser saber mais, acesse a descrição que está no nosso episódio, o currículo Lattes da professora Marinalva, e também tem outras indicações das leituras sobre inclusão, sobre educação especial, sobre Libras. Aqui vou fazer o convite que Paulo Freire sempre faz para a gente, curiose-se. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.